Solicito ao primeiro secretário a verificação de quórum. 10 vereadores. Havendo número regimental sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos às 18h01. Nesse instante, coloco em votação e discussão a ata da 4ª sessão ordinária. Existe algum vereador interessado em discutir a presente ata? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo com a presente ata permaneçam como estão. Aprovada a presente ata. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos protocolados nessa sessão. Emenda 02/2018, que dispõe sobre uma emenda aditiva ao texto do projeto de lei número 102/17, de autoria do vereador Michel Ramiro Carneiro. Redistribuir às comissões. Projeto de resolução 03/2018, que dispõe sobre alteração da redação do artigo 79, inciso 4º e artigo 81, inciso 4º da resolução número 2, de autoria de fevereiro de 2012, de autoria deste vereador. À Comissão de Justiça. Decreto Legislativo 01/2018 altera o dispositivo do Decreto Legislativo número 03/2016, de autoria deste vereador. Às Comissões de Justiça e Finanças. Projeto de lei número 06/2018, que dispõe sobre denominação de nome de rua, de autoria da vereadora Roberta Barsotti. As Comissões de Justiça, Educação e Finanças. Projeto de lei número 5/2018, que dispõe sobre denominação de nome de rua, de autoria do vereador José Carlos Machado. Às Comissões de Justiça, Educação e Finanças. Parecer do Tribunal de Contas 01/2018. De acordo com o artigo 303 do Regimento Interno dessa Casa, encaminho para publicação na imprensa oficial o processo TC 2440/003/08, ofício CE-CR número 197/2018, que manifestou pela irregularidade da licitação do contrato com o Hospital Novo de Atibaia e pela procedência parcial da representação com aplicação de multa. Após a publicação, remeto à Comissão de Finanças e Orçamento, que terá o prazo de 30 dias para emitir parecer, à Divisão Legislativa, onde permanecerá à disposição dos vereadores. Não existe mais projetos. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres. Parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Exato parecer referente ao balancete financeiro da receita das despesas da Prefeitura Municipal da Estância de Atibaia, relacionado ao mês de janeiro. Em discussão, o presente parecer. Existe algum vereador interessado em discutir? Esse é o momento. Não havendo, coloco em votação o presente parecer. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado, arquive-se.
Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exame parecer favorável acerca do projeto de lei número 114 de 2017, que institui no dia 12 de outubro de cada ano no calendário oficial de eventos do município de Atibaia a festa das crianças da Galera da Marialvi, de autoria deste vereador. A ordem do dia da próxima sessão em primeira discussão. Não existe mais pareceres. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos. Requerimento 24/2018, requer o excelentíssimo senhor prefeito municipal informação a respeito da manutenção de 2 terrenos de propriedade da prefeitura municipal localizados no bairro do Tanque, de autoria do vereador José Carlos Machado. Em discussão, o presente requerimento. Se houver algum vereador interessado em discutir, esse é o momento. Não havendo vereadores interessados em discutir o presente requerimento, coloco em votação. Os vereadores que concordam com o presente requerimento permaneçam como estão. Aprovado, oficie-se. Requerimento 25/2018. Requer o excelentíssimo senhor prefeito municipal, na forma regimental, junto ao setor competente, informações sobre a castração gratuita em animais no nosso município, de autoria do vereador Ademilson Militão. Em discussão, o presente requerimento. Se houver algum vereador interessado em discutir, esse é o momento. Este vereador, senhor. Com a palavra por 10 minutos. Com a Boa partes. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite à população presente e àqueles que nos assistem online. Primeiramente, eu gostaria que o primeiro secretário lesse na íntegra o requerimento. Presidente. O vereador que ao final assina na forma regimental vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer informações sobre a castração gratuita em animais do nosso município. 1. Qual a secretaria responsável pela castração gratuita de animais, gatos e cachorros? 2. Quais as datas previstas para a castração e quais os locais? Requerimento de autoria do vereador Ademilson Militão. Esse requerimento ele vem de encontro a alguns questionamentos deste vereador referente às datas que o pessoal está questionando que esse ano ainda não foi realizado nenhuma campanha de castração e nem noticiado se há prazo e quando vai ocorrer isso. E espero que a secretaria responsável que responda, ela não encaminhe esse vereador solicitando que o mesmo verifique direto na secretaria ou algo parecido, que se procure cópias e encaminhe ao gabinete as respostas cabíveis. Pelo menos de praxe, né? Porque eu tenho recebido algumas respostas de requerimento, até acho que mal intencionadas ou maldosas, ou mesmo por preguiça de secretaria, que ele me manda procurar no site, ou me manda procurar em tal setor, ou que está disponível. Eu acho que a partir do momento que o vereador pede informações, tem por mais que obrigação a encaminhar o seu gabinete, e não o vereador sair para buscar essas informações. Obrigado por enquanto, presidente. Mais algum vereador interessado em discutir o presente requerimento? Esse vereador. Com a palavra. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, nobres pares da mesa diretora, nobres pares, público presente, muito boa noite, quem nos assiste pela internet também. Queria só perguntar especificamente ao vereador Militão, o senhor já requereu isso e eles não informaram, não responderam de forma adequada, é isso? Não, essa é a primeira que eu estou requerendo. Eu argumentei junto a alguns outros requerimentos, Daniel, que ele não vem de forma condizente, explicativa ao vereador conforme solicitação. Então eu espero que essa coordenadoria ela mande as respostas conforme foram solicitadas. Ok. Nesse caso eu faço coro aqui ao pedido do vereador Militão. Acredito que todos nós, os vereadores e a Câmara Municipal, ela deve ser respeitada no exercício de suas atribuições.
E entende-se por respeito quando o Poder Executivo responde às solicitações dos vereadores. Muito simples, muito óbvio isso. Respostas evasivas, como nós vimos no passado, não é mesmo, vereador Biratã? Respostas que não encaminham os documentos solicitados. Respostas podem até ser de forma mal educada. Não tem problema se o secretário quer ser mal educado, se o prefeito quer ser mal educado na resposta. Mas desde que responda, devem ser aceitas. Agora, respostas no seguinte sentido: vai procurar na secretaria? Desculpa, não é resposta. Aliás, recentemente nós tivemos notícia de inclusive um mandado de segurança impetrado contra a prefeitura que negou-se a fornecer informações a um cidadão acerca da questão do IPTU. Então acredito que a prefeitura precisa tratar com mais cuidado, especialmente a Câmara Municipal, quando os vereadores fazem requerimentos, tem que ser respondidos e com a documentação solicitada de forma anexada ao requerimento. Então fico aqui o meu apoio ao pedido do vereador Militão e ao pedido de qualquer vereador aqui que questionar o Poder Executivo e requerer a apresentação de documentos. O Poder Executivo pode mandar os documentos em CD, se não quiser imprimir, não tem problema nenhum. A economicidade, tudo bem, quer mandar em pendrive, manda em pendrive, mas responda e anexe os documentos conforme solicitado. Obrigado, senhor presidente. Existe mais algum vereador interessado em discutir o presente requerimento? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que concordam com o presente requerimento permaneçam como estão. Aprovado, oficia-se. Requerimento 26, 2018. Requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, na forma regimental, junto ao setor competente, informações sobre asfaltamento da rua Ribeirão Preto, em frente ao número 595, no Jardim Paulista. De autoria do vereador Ademilson Militão. Este vereador, senhor presidente. Em discussão o presente requerimento. Se houver algum vereador interessado em discutir, esse é o momento. Este vereador, senhor presidente. 10 minutos com a partes. Esse requerimento também vem de encontro a uma reclamação de uma munícipe, que, se eu não me engano, acho que ela mora também não vem ao contexto o número, mas ela mora num posicionamento dessa rua que ela alega que pagou o asfalto em 1999, e o asfalto praticamente se deteriorou na frente da casa dela. Eu preciso constatar para ver se realmente foi pago e se foi executado o asfalto nessa via. Obrigado por enquanto. Existe mais algum vereador interessado em discutir o presente requerimento? Não havendo, coloco o presente requerimento em votação. Os vereadores que concordam com o presente requerimento permaneçam como estão. Aprovado, oficia-se. Requerimento 27 de 2018. Requer informações sobre a previsão de inserção de lombadas e placas de sinalização de trânsito na Avenida Clóvis Soares, próximo ao número 363, Alvinópolis. De autoria da vereadora Roberta Barsotti. Em discussão, o requerimento número 27 de 2018, da presidente dessa casa. Se houver algum vereador interessado a discutir, este é o momento. Esta vereadora. 10 minutos com a parte. Gostaria de pedir que o primeiro secretário lesse o requerimento na íntegra, por gentileza. Pelo presente instrumento, a vereadora Roberta Barsotti, após tramitação regimental, requer ao excelentíssimo senhor prefeito informações sobre a previsão de colocação de lombadas e placas de sinalização de trânsito na Avenida Clóvis Soares, próximo ao número 363, Alvinópolis. Os munícipes questionam a ausência das lombadas e placas de sinalização na via supracitada, vez que a avenida é muito movimentada e os veículos transitam em alta velocidade. Especificamente no encontro com a doutora Eurico de Souza Pereira, tem trazido diversos transtornos à população, pois diariamente há casos de colisões de veículos. O diretor de trânsito, Walter Chaves, acompanhou a vereadora e alguns munícipes a verificação da real situação da via e pode constatar as mais diversas dificuldades. Desta arte requerem as informações necessárias acerca dos seguintes questionamentos. Há um projeto de inserção de lombadas, placas de sinalização na avenida?
Em caso de positivo, qual a previsão de início e término da conclusão do serviço? Autoria da vereadora Roberta Barsotti. Eu peço apoio dos vereadores no presente requerimento. Já fiz uso da tribuna o ano passado, fazendo reclamação sobre esse local, para que a população tenha ideia mais ou menos onde fica, ali na Clóvis Soares, próximo àquela farmácia de esquina vermelha, que é na rua Eurico. As pessoas vêm ali em alta velocidade, não tem visibilidade do carro que vem vindo, e ali acontece muitas batidas de trânsito, motos, com grande frequência. Já levamos o ano passado o pessoal da Secretaria de Trânsito, já fiz uso da tribuna com a mesma reclamação, e os comerciantes, principalmente da região, que acompanham mensalmente, se não semanalmente, a colisão de automóveis e motocicletas ali no local, querem saber, estão questionando essa vereadora, se caso vão colocar lombadas ou se vão retirar algumas vagas de estacionamento que tem em frente a alguns comércios ali. Enfim, eles querem um posicionamento do que vai acontecer ali naquela região. Então, eu peço apoio dos vereadores para poder entregar uma resposta mais eficiente para os comerciantes e para os moradores do local. Mais algum vereador interessado em discutir o presente requerimento? Não havendo nenhum vereador interessado a discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam com o presente requerimento permaneçam como estão. Aprovado, oficia-se. Não existe mais requerimentos. Passo a palavra para o segundo secretário para que proceda a leitura da ementa e do autor das indicações. Senhora Presidente, boa noite. Eu gostaria de requerer ao soberano plenário a dispensa da leitura das indicações dessa noite. Peço só destaque para a indicação 0403. Esse vereador gostaria de pedir em destaque, vereador presidente, é do 0380 de 2018 agora também. É o protocolo. 380. Coloco em discussão o presente requerimento. Então, só votar em destaque as indicações 0403 de 2018 e qual é a sua do vereador Meritão? 0380. Vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 0380 de 2018. O vereador abaixo assinado na forma da lei vem muito respeitosamente à presença de Vossa Senhoria a possibilidade de estudo para aumentar o número de horas rotativas de 2 para 3 horas da Zona Azul. Ademilson Militão, vereador, Democratas Atibaia.
Indicação 0403 de 2018. Pelo presente instrumento, a vereadora Roberta Barsotti, após tramitação regimental, indica ao excelentíssimo senhor prefeito o anteprojeto de lei que institui o Conselho Municipal de Política Cultural de Atibaia e revoga, em todos os seus termos, a Lei Complementar 696, de 7 de novembro de 2014. A cultura é ferramenta de transformação da sociedade. Em Atibaia, possuímos diversas manifestações culturais e grupos sérios nesse segmento. Por isso, é de suma importância que seja reativado o Conselho Municipal de Política Cultural. Ocorre que a legislação de 2014 dificulta a continuidade do desenvolvimento de políticas culturais no município, especialmente pela falta da disposição de suplentes, por exemplo. Para tanto, torna-se pertinente que seja instituído o Conselho com uma lei que possibilite a construção e união da classe artística. Justificativa. A indicação se pauta na necessidade de uma lei que vise fortalecer as políticas públicas culturais e ampla participação da população nesse processo. Renova os votos de elevada estima e considerações. Roberta Barsotti, vereadora. Encaminho ao prefeito as presentes indicações. Passo a palavra ao primeiro secretário para que proceda a leitura das moções. Moção 05/2018. Moção ao projeto Guri Polo Atibaia pela comemoração de 10 anos de história em nosso município. Para discussão na próxima sessão. Não existe mais moções. Solicito ao primeiro secretário para que informe se há algum vereador inscrito em tema livre. Vereador Ademilson Militão. Com a palavra por 10 minutos, com a parte de 1 minuto. Permissão para falar aqui mesmo, presidente. Primeiramente, eu queria parabenizar todas as mulheres por esse Dia da Mulher aqui do dia 8 desse mês, em nome de vocês que estão aqui na Câmara Municipal, que representam a todas do nosso município, do nosso estado e do nosso país. Uma homenagem aqui especial também à minha mãe, que me aturou até os meus 47, quase 48 anos de hoje, e simplesmente são aquelas que não abandonam os filhos. Eu já vi muito pai que realmente não está nem aí com o filho, e deixa, mas a mãe realmente, ela nunca abandona. Parabéns a vocês que são guerreiras, que são realmente o nosso alicerce. Não só aqui no nosso município, mas acho que, não vamos dizer nem no país, mas no mundo todo. Parabéns a vocês. Obrigado. Mais algum vereador inscrito em tema livre? Vereador Júlio César Mendes. Com a palavra por 10 minutos. Boa noite, senhora presidente, nobres pares, público presente, aqueles que nos acompanham pela internet. Senhora presidente, há algumas semanas atrás eu apresentei um requerimento aqui nesta casa, questionando aí o poder público com relação à falta de sinal, telefone móvel na região do bairro da Cachoeira. No ano passado teve uma reunião no gabinete com alguns moradores, eles questionaram o prefeito
já é um pleito antigo aí dos moradores daquela região, principalmente dos produtores rurais, que tem uma dificuldade muito grande aí de comunicação por conta da falta de sinal de celular naquela região. Então a gente voltou a tocar nesse assunto porque esse vereador foi cobrado novamente, né, por moradores que solicitam aí, né, uma tratativa do poder público junto a alguma operadora de telefonia móvel para transmitir o sinal ali naquela região. Hoje também eu estou apresentando uma indicação, né, com relação a esse mesmo assunto, só que ali na região do bairro Sul Brasil e São Roque também eles têm uma dificuldade muito grande, aliás, nem tem sinal ali, né, a questão não é nem dificuldade, na verdade não tem sinal lá naquela região de telefone móvel, então a gente pede aí, solicita ao poder público, né, que se não tiver, inicie uma tratativa aí com as operadoras de telefonia móvel para que leve, né, o sinal de telefone celular para essas regiões mencionadas, tá, o mais rápido possível. Aproveitando a minha fala aqui, também gostaria novamente de reforçar o pedido de algumas demandas que a gente tem feito aí constantemente ao poder público, principalmente a manutenção, a agilidade na manutenção aí das nossas ruas, estradas, praças, em toda a cidade, né? A gente tem recebido aí inúmeras reclamações diariamente com relação a essas demandas, né? A gente pede aí do poder público uma eficiência maior aí na manutenção, uma agilidade maior aí na manutenção, dê uma atenção maior a esses nossos pedidos aí de melhorias em estradas rurais, loteamentos. A gente sabe que também é período de chuvas, isso dificulta um pouco o trabalho, mas a gente tem que dar atenção a todos. Se for o caso, contratar mais equipes, né, mais comboios, para dar conta de toda a demanda que tem na nossa cidade. A gente sabe que não é pouca, a nossa cidade tem uma extensão de vias rurais em aproximadamente em torno de 900 quilômetros. As equipes que nós temos hoje, né, que o governo possui hoje, não está dando conta dessas demandas, então a gente cobra aí do poder público que contrate mais comboios, né? A gente sabe que o que tem hoje não é suficiente para atender toda a demanda, então a gente espera aí, conta com o apoio do Poder Executivo e que a atenção seja dada não só aqui, né, na região central, né, mas também nas regiões afastadas da cidade, principalmente na zona rural. Os produtores rurais utilizam bastante as vias para escoamento de produção agrícola, então a gente cobra e tem cobrado constantemente aí uma agilidade maior nessas manutenções. Então era isso, muito obrigado a todos, até a próxima. Existe mais algum vereador inscrito em tema livre? Vereador Daniel Martini. Com a palavra por 10 minutos com a partes. Obrigado, senhora presidente. Na verdade, quero começar parabenizando a senhora pelo acompanhamento da inauguração da obra do governo do estado. E gostaria inclusive de perguntar, e aí pedir para a senhora gentilmente fazer uma parte na minha explanação aqui, para contar a todos nós o que o governador anunciou de fato, qual é a ideia dessa obra que foi inaugurada no último dia 3, de transposição de águas aí, das nossas bacias aí para São Paulo. Se a senhora pudesse nos informar. A obra tem a intenção, né, tem o objetivo de armazenar água. Eu não vou lembrar dados agora em números, que eu não estou aqui, são muitos números, são litros, mais de 5.000 litros por segundo, que vai armazenar água nas represas por causa da seca que teve, então vai atingir os municípios. É uma obra grande, desde 2015, que está sendo feita algumas tratativas com os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Então, precisou de autorização de todos esses estados, porque são os rios que correm nesses locais, para armazenamento de água, tanto no sentido de ida como de volta, que ainda está em construção, mas ainda vai ser entregue até o final do ano. Então, ele vai beneficiar os municípios de Campinas, da Grande São Paulo, Guarulhos, e alguns municípios do Rio de Janeiro também, e beneficia mais de 39 milhões de pessoas.
não atinge exatamente a cidade de Atibaia, são mais essas cidades da região. Então foi essa entrega que foi feita e eu estava lá acompanhando como presidente, né? É isso. Ok. E o governador, nessa ocasião, ele anunciou algum tipo de, vamos dizer assim, benefícios para essas cidades que compõem e que estão localizadas nessas bacias, justamente por sofrerem diversos e severos danos ambientais por conta disso? Ele chegou a tocar no assunto ou não? Apenas festejou que a Sabesp está inaugurando mais uma obra para levar água para São Paulo. Ele chegou a comentar alguma coisa, não? O benefício é exatamente o armazenamento de água, para que não falte água nessas regiões. Foi isso que foi dito. Ok. Muito obrigado, viu, presidente? Na verdade, eu suspeitava que era isso, mas eu não gostaria de ser injusto com o governo do estado, e então pedi justamente esse relato para poder explanar sobre o que há algum tempo nós vemos defendendo na cidade, acerca da necessidade de uma atenção do governo do estado com os municípios que estão inseridos nas bacias que fornecem água para a capital, ok? Não é segredo para ninguém, e hoje nós temos aqui o acesso, inclusive com essa notícia, que o governo do estado gasta muito dinheiro para conseguir fazer a transposição de águas, né? Túneis que ligam essas represas do sistema Cantareira, ligam com a represa Paiva Castro em Mariporã, bombeiam água para São Paulo e abastecem a capital e outros municípios, como a presidente colocou. Quando a Sabesp conseguiu a outorga para a concessão de exploração do sistema Cantareira, salvo engano ano de 2006, eu não quero ser leviano para falar o número da portaria, eu acho que é a portaria 1317 ou 1517. A Sabesp ela tinha uma série de obrigações a serem cumpridas, nobres vereadores, para que pudesse utilizar da água da nossa região e transportar para São Paulo. Uma dessas obrigações, e eu volto a dizer, era devolver ao rio Atibaia, e aí é um entendimento que eu tenho, porque o Atibaia é formado ali pelo Atibainha e pelo Cachoeira, né? Devolver a esses rios a calha que eles tinham antes da construção das represas. Por quê? Porque o rio era desse tamanho. A partir do momento que o governo começou a construir as represas e represar a água, o leito do rio, a jusante, ele começou a diminuir, naturalmente. Eu estou represando a água em cima, a montante, o que acontece com o leito? Ele vai reduzindo. Isso causa diversos danos ambientais. Inclusive, por conta dessa redução das margens do rio Atibaia, Bira, é que final da década de 70 e década de 80, a população e o poder público achou que a várzea do rio Atibaia não ia encher nunca mais. E começaram a aprovar loteamentos em áreas próximas ao rio Atibaia. E aí a gente pode dar o exemplo do Canimar, Parque das Nações, Terceiro Centenário, Parque dos Coqueiros, Vila Mira, tantos outros bairros que estão à margem do rio Atibaia. E aí, meus senhores, não precisa ser muito inteligente para concluir que o que é da natureza continua sendo da natureza até hoje. Se o homem invade o espaço que é do rio, um dia o rio pede de volta o espaço que é dele. E os problemas que nós enfrentamos hoje na cidade a respeito de alagamentos nas margens do rio Atibaia têm origem na construção das represas. Claro que o governo do estado não foi culpado por construir a represa, né? Culpado foi a administração lá na década de 70 que permitiu e aprovou loteamentos em áreas que sempre foram de várzea. Sempre foram de várzea. Conversar com os mais antigos, e é gostoso conversar com os antigos da cidade, alguns contam para mim que eles, ali na Jerônimo, aquele posto de gasolina que tem na Jerônimo na entrada do Parque das Nações, aquele terreno ali o pessoal usava de trampolim para pular na várzea para nadar. Veja bem aonde batia a água, né, nas épocas de chuva. Então, mais uma vez, o governo do estado, ele perde a oportunidade de cumprir com o seu dever perante a nossa região. E ele trata a nossa região assim, ó, porque nós não temos força política suficiente. Essa é a grande verdade. Nossa região não se faz representada da forma como deveria junto ao governo do estado. Nós não temos força política. E aí o governo faz o que quer com a gente aqui. Nem cumpriu o que é obrigação deles, vereador Michel. Desde 2006, há mais de 10 anos eles fazem. E aí agora vem aqui, né, as nossas barbas
inaugurando uma obra que é fantástica em termos de abastecimento de água para São Paulo. Não sou contra isso, lógico, água é um bem natural e o ser humano necessita de água para viver, ok? Quem somos nós para dizer, nossa água vocês não vão beber? Isso não existe, né? Nós somos solidários, vamos fornecer. Agora, os danos ambientais suportados pelas cidades, que são, vamos dizer assim, que sofrem com essas intervenções ambientais, a mitigação desses danos não é feita por parte do governo do estado. Não estão nem aí, essa é a grande verdade. O governo do estado veio aqui, governador, pagou um estudo, contratou um estudo, gastou mais de 2 milhões de reais para definir as causas dos alagamentos na várzea do rio Atibaia. E esse estudo foi concluído, foi apresentado um plano, um projeto para que esses alagamentos fossem minimizados e a população que vive na margem do rio não seja assolada com alagamentos. Para a execução de todas essas obras, incluindo desapropriação das áreas mais críticas, desapropriações das áreas mais críticas, era estimado um custo de 95 milhões de reais para essa obra. O governo gastou meio bilhão nessa obra de transferência de águas de bacias. Claro que é uma obra muito maior, mas será que o governo não precisa ter os 95 milhões, mas será que não tinha 30 para começar a obra aqui em Atibaia? Que é fruto também de todas essas operações que o governo vem fazendo com a bacia da nossa região aqui. Onde está a responsabilidade do governo do estado perante o nosso município? Porque quando o governador esteve aqui, em 2010, e sentou na mesa com moradores, e eu sei o nome das pessoas que estavam na mesa, porque eu dei o meu lugar na mesa para que moradores sentassem, eles ouviram da boca do governador o seguinte: a responsabilidade aqui do rio Atibaia é do estado. O rio Atibaia é um rio que corta, é federal, mas por delegação quem assume é o DAE e a responsabilidade é do estado. Para fazer as obras, nós podemos discutir com o município quem pode contribuir com o quê. Claro que é uma obra grande, o município pode entrar com uma parte, mas o governo pode entrar com outra. De cara, o governador mandou fazer a obra, mandou fazer o estudo, perdão, com o resultado do estudo era para ter iniciado a realização das obras. E não fez até agora. Isso fazem mais de 7 anos. E os problemas com o alagamento continuam, né? Então, não é... por isso que eu digo, não é simplesmente jogar pedra no prefeito, no telhado do vizinho e dizer que a responsabilidade é dele. Não é, sinceramente não é. Algumas coisas ele pode fazer, mas a resolução definitiva do problema não passa por ele. Ah, mas ele falou que ia fazer, aí você pode cobrar mesmo, porque se falou que ia fazer, falou de forma irresponsável ou sem ter conhecimento do que faz um prefeito, do que é responsabilidade da prefeitura e do que é responsabilidade do estado. Então, fica aqui a minha irresignação, mais uma vez, pela forma como somos tratados pelo governo do estado de São Paulo. Uma região que rende muitos votos ao PSDB, historicamente, é uma região que não é tratada com o devido respeito. Por isso, eu peço até para que a senhora me conceda a palavra como líder da rede, para concluir o meu raciocínio, e eu quero dizer o seguinte: diversas vezes nós dissemos que nós precisamos ter uma força-tarefa na cidade, nós precisamos nos unir para eleger representantes do município, quer seja na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, quer seja na Câmara dos Deputados. Chega período de eleição, a cidade vira uma colcha de retalho. Vem gente de todo lado, deputado aventureiro de tudo que é parte do Estado e vem aqui por conta dos partidos, das coligações, e puxa um pouquinho de voto aqui, puxa um pouquinho de voto ali, outro pouquinho de voto acolá, e a gente não consegue eleger representante nosso. Nós tivemos o privilégio de ter hoje o vereador Sebastião, foi deputado por Atibaia, trabalhou, nós tivemos depois na sequência um deputado Beto Trícoli, independente da coloração partidária, eram deputados da cidade. Já disse, eu não tenho absolutamente nada contra, pessoalmente, não é questão política contra o deputado Edmir Chedi, de forma nenhuma. Tenho certeza que se tudo ocorrer como nas outras eleições, o deputado Edmir Chedi será reeleito mais uma vez, tem voto a dar com pau no estado todo. E eu acredito que para ajudá-lo a ter mais força política brigando pela região Bragantina, a nossa cidade também precisa eleger um deputado. Nós temos condição de fazer isso. Temos um colégio eleitoral com mais de 102 mil eleitores. Nós precisamos nos unir, eleger deputado federal nosso, eleger deputado estadual nosso, independente de quem sejam os candidatos, para que possamos levantar bandeiras como essa junto ao governo do estado e não ser tratado, no meu entendimento, com total desrespeito nessa situação, sem sequer ter sido citada
a situação de alagamentos na cidade de Atibaia e outras pelo governador na inauguração dessa grande obra. Ou vocês não acompanham, quantos de vocês viram o que aconteceu em Franco da Rocha recentemente, alguns anos atrás, quando a Sabesp resolveu da noite para o dia abrir as portas da represa Paiva Castro? Colocou a cidade inteira embaixo da água. Aqui é alagamento na várzea do rio, né? Sobe gradativamente a água, as pessoas ainda conseguem se programar para sair das suas residências, claro que com um transtorno tremendo, com perdas materiais, dependendo da gravidade do alagamento, pode até levar a óbito alguma situação. Agora, Paiva Castro aqui ó, pum, a água vai ao teto em menos de horas em Franco da Rocha e está tudo certo. É o Estado, é a Sabesp, Então, nós precisamos, de fato, rediscutir essa questão e precisamos de força política para rediscutir essa questão. E, por fim, senhora presidente, eu gostaria de trazer, eu acho que já é de conhecimento da maioria dos que estão presentes, que, infelizmente, houve um caso de afogamento no Lago dos Jardins dos Pinheiros. Uma pessoa resolveu, até onde se sabe, nadar, utilizar o lago para se banhar, e infelizmente, lamentavelmente, veio a falecer vítima de afogamento. Nós entendemos, não é o primeiro, né? Nós entendemos que a prefeitura deveria agir de uma forma um pouco mais, vamos dizer assim, preventiva, no Lago do Jardim dos Pinheiros e em outros lagos da cidade. Claro que nós entendemos a irresponsabilidade das pessoas que escolhem simplesmente pular num lago sem saber a profundidade. Muitas vezes as pessoas não estão totalmente sóbrias quando fazem isso, assumem um risco enorme, então nós não queremos culpar o Poder Executivo de forma nenhuma pelo acontecimento, deixar isso muito claro. Em contrapartida, existem algumas providências que precisam ser tomadas, inclusive por decorrência de lei. Nós temos uma legislação no município, a lei número 260 de 95, até onde eu sei não foi revogada, porque nós não temos os sistemas atualizados, mas acredito que essa legislação ela é vigente. E é claro o artigo que diz que é proibido nadar em lagos e tanques existentes nos parques e demais logradouros municipais. Então existe uma proibição decorrente de lei. A prefeitura pode agir por meio da guarda municipal, se vir algum munícipe se banhando nos lagos, e a prefeitura poderia também, como já fez no passado, colocar placas nesses lagos. Ok? Coloque placas de alerta à população acerca da profundidade do lago, acerca de que pessoas desavisadas podem achar que é tranquilo nadar, mas não é. Eu sei que é elementar, né, mas para evitar não, é proibido nadar, mas principalmente o consumo alcoólico em logradouros públicos, parques municipais onde existem, vamos dizer, elementos que podem causar algum tipo de acidente. Então, eu acredito que a prefeitura precisa se fazer um pouco mais presente no Jardim dos Pinheiros, sobretudo no Lago do Jardim dos Pinheiros, já que as pessoas continuam desobedecendo essa legislação, muitos nadam constantemente no Lago do Jardim dos Pinheiros, e infelizmente nós tivemos uma vítima de afogamento nesse último final de semana. Fica aqui os nossos sentimentos aos familiares, esperando que isso não volte a acontecer na nossa cidade. Obrigado, senhora presidente. Existe mais algum vereador inscrito em tema livre? Este vereador. 10 minutos. Vou ser breve. Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, público presente e aqueles que nos acompanham pela internet. Eu queria dizer que eu concordo com as palavras feitas pelo vereador Daniel Martini. Eu acredito que é necessário, como sociedade, que a gente tenha solidariedade com todas as regiões do Estado. A água é importante, a água é vida, mas também é necessário que, quando haja exploração de uma parte, que exista uma contrapartida para essa parte também. O que a gente vê hoje é que existe um benefício para a região metropolitana, para a capital do Estado, para o Estado do Rio de Janeiro, para o Estado de Minas Gerais, mas para a nossa região aqui, nesse momento, por enquanto, no meu entendimento, existe apenas a exploração. Então eu concordo com o vereador Daniel, no repúdio à atuação do governo do Estado de São Paulo, não só nessa questão, como em diversas outras. A gente já fez aqui a crítica, o governo do Estado de São Paulo pouco contribui com o desenvolvimento da cidade, muito pouco contribui com o desenvolvimento,
falsas promessas, essa questão da enchente mesmo. O vereador Daniel esteve presente em 2010, o governador prometeu, a população cobra o prefeito até hoje, mas o governador não mandou a verba para a nossa cidade, né? Então, concordo com o repúdio por parte do vereador Daniel Martini. Acredito também que a gente tem a condição esse ano de aproveitar esse momento político e de eleger representantes da nossa cidade. A gente, no âmbito de... A gente tem representantes pré-candidatos aí a deputado estadual, deputado federal, e eu acho que é importante que esses atores da cidade conversem. Não dá para sair dividido. O problema de a gente não ter um representante político é culpa dos próprios atores políticos da nossa cidade. Quando sai a divisão, quando todo mundo faz projeto apenas de poder e não pensa no município, a gente fica sem representante. Quando a gente perdeu o Beto Trícoli, eu estou numa posição contrária, né, posição, não contrária, mas hoje partidária, de governo, as visões em alguns pontos são antagônicas. Mas quando a gente perdeu o Beto Trícoli, por exemplo, como representante, Atibaia perdeu. Então, acho que a gente precisa analisar isso com carinho. A gente precisa eleger representantes da nossa cidade e eleger pessoas que, e quando for fazer a escolha, eleger pessoas que tenham condição políticas de ser eleita. E eu tenho certeza que, com bastante conversa, com bastante união e com bastante diálogo, a gente consegue fazer essa construção junto da nossa população. É importantíssimo. Fico muito feliz de ver a Câmara cheia. Parabenizo vocês aqui por estarem aqui. Mas que vocês levem para casa, e aqueles que nos acompanham pela internet, que é muito importante que a gente eleja um representante, um deputado estadual e um deputado federal da nossa cidade. É isso. Mais algum vereador inscrito em tema livre? Mais nenhum vereador inscrito. Gostaria só de complementar que acho que a fala dos nobres vereadores é pertinente. Concordo em algumas partes, discordo de outras também. Só para comunicar, até esqueci de me falar essa parte, foram 6 milhões de royalties que a cidade de Nazaré Paulista recebeu de certo benefício em questão da obra. E é lógico, sabemos que o cobertor é curto, de fato vocês têm razão da reclamação do governador, existem muitas reclamações, inclusive conversa com o deputado de emendas parlamentares que foram prometidas e não vieram. Então, realmente é um fato que falta mais atendimento à região aqui, Bragantina, aqui de Atibaia e tudo mais. Por outro lado, algumas coisas são atendidas, gostaria até de comunicar aos senhores sobre o prédio que foi cedido ontem pelo governo. Fizemos o prédio onde era o antigo Lar Mariquinha do Amaral, que era do Estado, foi cedido para a cidade de Atibaia. Então, fizemos um ato simples ontem, tomando o prédio como posse, o vereador Fabiano estava presente também, e ali provavelmente vai ser feito um museu, contando um pouco da história da ferroviária, ali do município, ali na esquina do Lar Mariquinha do Amaral. É um prédio que agora é da cidade de Atibaia. Óbvio que vai precisar de recurso para toda a reforma, porque o prédio está bastante danificado, ficou muito tempo com a entidade lá, mas ele agora faz parte dos próprios públicos da prefeitura, cedido pelo governo do estado. Então, é só isso que eu gostaria de dizer aos senhores. Solicito ao primeiro secretário... Existe mais algum vereador inscrito em tema livre? Mais nenhum vereador inscrito. Então, solicito ao primeiro secretário a verificação de quórum. 11 vereadores. Havendo número regimental, solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da pauta da ordem do dia dessa sessão. Projeto de lei complementar número 27 de 2017, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei complementar número 457, de 11 de janeiro de 2005, que dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais e dá outras providências. Projeto de lei complementar 30 de 2017, de autoria do senhor prefeito municipal, que altera o dispositivo da lei complementar número 636, de 6 de setembro de 2011, e dá outras providências.
Projeto de lei número 68/17, de autoria do vereador Michel Ramiro Carneiro, que dispõe sobre obrigatoriedade de manutenção de uma brigada profissional composta por bombeiros civis nos estabelecimentos que menciona e dá outras providências. E o projeto de lei número 102/17, de autoria do vereador Michel Ramiro Carneiro, também saiu da pauta por estar entrada com emenda do autor. Coloco em primeira discussão, maioria absoluta, votação nominal, o projeto de lei complementar número 27/2017, de autoria do Poder Executivo. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Este vereador. Com a palavra por 20 minutos com a partes. Esse projeto de lei, o projeto de lei complementar número 27 de 2017, ele dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais. Qual que é a proposta do governo aqui, por que a justificativa do presente projeto? A necessidade do projeto é para regularizar a lei municipal junto da lei federal, principalmente no que concerne a composição dos conselhos de administração das organizações sociais. O que aconteceu? Lá em 2006, quando fizeram um projeto de lei para tratar sobre a qualificação das organizações sociais, esse projeto de lei municipal, ele feriu a lei federal. Existe uma lei federal, a lei número 9.637, de 1998, que trata desse assunto. E a nossa lei municipal precisa ser adequada a essa lei federal, né? É um tema que trata é exclusivo e de competência da União, e a gente não poderia modificar essa legislação através de lei municipal. Por isso que a gente está fazendo a proposta agora de corrigir a legislação de 2006 que feria a lei federal. É isso. Então, essa proposta de legislação está harmonizando com a legislação federal que trata sobre esse assunto. Existe mais algum vereador interessado em discutir o presente projeto? 20 minutos com a partes. Particularmente, eu não vejo problemas nessa alteração promovida pelo Poder Executivo. O que muda é a questão da composição do Conselho de Administração dessas OS, apenas isso. Os percentuais de composição estão sendo, a lei municipal agora está espelhando a legislação federal. Sobre a questão da justificativa, confesso que talvez a gente precisaria discutir um pouco mais, já que se existe a lei municipal disciplinando o assunto, existe lei federal e provavelmente lei estadual também, cada uma tem as suas competências em seus respectivos âmbitos. Mas, para mim, aquilo que está sendo alterado pela Prefeitura, espelhando a legislação federal, para mim não tem problema nenhum, por isso me posiciono favorável ao projeto. Existe mais algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Não havendo, solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores para que se pronuncie pela aprovação ou pela rejeição em primeira discussão, votação nominal, maioria absoluta. Daniel da Rocha Martini. Pela aprovação. Este vereador pela aprovação. Michel Ramiro Carneiro. Pela aprovação. O Biratã Fernandes de Oliveira. Pela aprovação. Marcos Pinto de Oliveira. Pela aprovação. José Carlos Machado. Pela aprovação. Ademilson Militão. Pela aprovação. Sebastião Batista Machado. Pela aprovação. Júlio César Mendes. Pela aprovação. Roberta Barsotti. Pela aprovação. Reginaldo da Costa Ramos. Pela aprovação. 11 votos pela aprovação. Aprovado em primeira discussão, maioria absoluta, votação nominal. Por 11 votos, à segunda discussão. Coloco em primeira discussão, maioria absoluta, votação nominal do projeto de lei complementar número 30/2017, de autoria do senhor prefeito municipal. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Este vereador. Com a palavra por 20 minutos com a partes. O projeto de lei complementar número 30 de 2017,
ele dispõe sobre a regulamentação da biblioteca municipal. Em que ponto? Principalmente no ponto referente à questão das multas pela não devolução dos livros. Hoje a legislação, ela tem uma multa, um valor, porém ela não tem um teto. O que acontece? Muitos deixam de devolver o livro, deixam de voltar à biblioteca, porque essa multa acaba ficando uma multa muito grande, que ultrapassa inclusive o próprio valor do livro. Então qual que é a proposta do governo? A proposta do governo é colocar um teto na multa, até o máximo de R$30. Essa proposta foi construída com os funcionários públicos, inclusive com os funcionários que trabalham na biblioteca municipal. A gente entende que dessa forma a gente vai estar punindo aquela pessoa que deixa de entregar o livro no momento certo, correto. Porém, a gente não vai desincentivar a pessoa de voltar e de voltar à leitura, de devolver o livro e de pagar uma multa que seja razoável e possível. Então, a proposta do governo é nesse sentido, colocando um teto aí no valor máximo de R$30. Existe mais algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Esse vereador. 20 minutos com a partes. Como eu não participei de nenhuma discussão prévia acerca disso, até com os funcionários, talvez eles tenham mais informações, obviamente, do que eu estou conjugando agora, para ter colocado esse limitador no valor da multa, né? Mas eu também acho que R$30 é um valor baixo para teto, porque com certeza nós temos obras na biblioteca municipal de valor superior a isso, né? Então, às vezes se torna irrisório para a pessoa simplesmente optar por não devolver o livro, sabendo que tem uma multa máxima aí de R$30. Então também acho que, entendo, não ter teto acho que é um problema, sem dúvida nenhuma. Então o vereador e o governo têm razão quanto a isso. Agora talvez no valor máximo, eu acho que ele poderia ser, e assim, estou colocando conceitualmente. Daniel, dá um valor para ficar de valor máximo, qualquer coisa que eu fale aqui é chute. Então eu acho que a gente poderia pensar, talvez conversar durante a semana sobre isso e tentar chegar num outro valor que seja mais adequado às obras literárias que nós temos na biblioteca e que também seja um valor que desestimule a pessoa a descumprir com o prazo máximo que ela pode ficar com o livro, que salvo engano na legislação anterior era de 10 dias e agora são de 15 dias, né? Sem falar que basta a pessoa também retornar à biblioteca e renovar o aluguel, vamos assim dizer, né, a retirada do livro. Eu acho que faz parte aí das regras que tem que ter numa biblioteca mesmo. Então, o prazo está de 15 dias. A inscrição válida que antes era de 2 anos vai para 5 agora. Acho ótimo também essa alteração. Agora, deixar uma multa tão baixa, às vezes tem obras raras na biblioteca que talvez não tem não é nem a questão do valor físico, às vezes é difícil de encontrar aquela obra e aí a pessoa faz o que quer também. Eu acho complicado, talvez chegar num outro valor acerca do teto. Uma parte, vereador. Ideia, claro. Quando chegou nesse valor, foi feito um estudo da média dos valores das obras. As obras, na sua maioria, são obras que foram doadas ao município. Isso não quer dizer também que não tenha um valor, até um valor histórico importante. O que acontece é que a aplicação da multa muito alta desincentivava a população de voltar a devolver o livro. Essas obras de maior valor, eu acredito que a própria prefeitura precisa fazer a fiscalização e buscar, né? As pessoas são qualificadas, têm um endereço. Quando a pessoa deixar de entregar, a prefeitura precisa que os funcionários vá até a casa da pessoa, ligue, que busque. Agora, se a gente aplicar uma multa que desincentive a pessoa a voltar e a pagar, eu acredito que a gente está ferindo até a própria natureza da multa. Quando a multa quando a gente aplica uma multa superior ao próprio valor da obra, acho que a gente está aliás, essa é uma decisão do próprio Tribunal de Justiça e foi juntado aqui na justificativa uma jurisprudência que fala nesse sentido. Então é por isso que chegou nesse valor. E foi amplamente discutido e é um pleito dos funcionários da casa, dos funcionários da biblioteca, né? Então, só justificar o valor, acredito que o valor é um valor razoável diante de todo o cenário aí da biblioteca e de tudo que foi passado pelos funcionários também. Ok.
Ok, eu entendi, agradeço inclusive os esclarecimentos do vereador Michel, líder do governo, mas eu vou insistir no pedido de vista. Na verdade, também acredito que nós podemos trabalhar, se então deixarmos esse valor de R$30 como teto, podemos eventualmente trabalhar em algumas medidas administrativas que também podem estimular a pessoa a devolver e desestimular a ficar com a obra em casa também. Então, eu acredito que a gente pode pensar um pouco mais nessa questão. Então, gostaria de pedir vista Antes do de pedir vista, porque senão a gente não pode fazer uma parte. Tá. Não, vereador Milhetão. Eu até concordo nesse ponto do valor da multa, só que eu acho que a partir do momento a multa, pelo pouco que eu entendi, a multa é o valor de atraso. Ele tem por obrigação de devolver o livro, mesmo pagando esses R$30. Isso aí. Agora, o que ele tem que sofrer é alguma outra sanção, mesmo que ele pague o valor da multa de R$30 e não devolva o livro. Eu acho que isso daí é uma coisa que pode ser complementado também, né? Então, só terminar uma parte, eu acredito que uma semana para discutir esse projeto não vai fazer tanta diferença. Acho que é importante todas as considerações que foram feitas. Se o nobre vereador Daniel Martini fizer o pedido de vista, eu acho que não vejo óbice para a gente acatar o pedido de vista e fazer uma discussão durante a semana aí sobre esses pontos, inclusive sobre o ponto que foi levantado pelo vereador Militão. Então é isso. Só estou me posicionando antes do pedido de vista. Só uma colocação rápida também, vereador, por gentileza. Tem um servidor da Biblioteca Municipal, o senhor Edenilson, que é o bibliotecário, né, de carreira da Prefeitura. Acho que desde 2015, 2016 ele já traz essa problemática. Então, acho que é viável também a discussão do valor e até mesmo de medidas que podem ser tomadas, mas, de fato, eu acompanhei um pouco essa discussão enquanto estava na Secretaria de Cultura, e o que eles observam é que a pessoa acaba não devolvendo o livro, né, pelo valor da multa. Então, pode fazer seu pedido de vista. Legal. Pedir vistas do projeto de lei. Coloco em votação o pedido de vista do vereador Daniel da Rocha Martini. Vereadores que concordam com o pedido de vista, permaneçam como estão. Aprovado o pedido de vista do nobre vereador. Coloco em discussão, maioria simples com emenda, o projeto de lei número 68 de 2017, de autoria do vereador Michel Ramiro Carneiro. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Este vereador. Com a palavra por 20 minutos com a partes. Eu só queria perguntar para o vereador Dr. Biratã se ele acha que precisa fazer alguma alteração, porque a semana passada a gente já colocou o projeto à discussão, o doutor vereador pediu vista. Então, antes de eu fazer a explanação, se o doutor Biratã tem alguma sugestão. Boa noite a todos. Não, eu não vou sugerir mudanças nenhuma, né? Porque para a brigada é específica para ela, entendeu? Sim. Em outros casos que precisa de ambulância, de outros serviços, são alvarás totalmente à parte. Certo. Então, continuando na minha explanação, só para que todos tenham conhecimento, esse projeto de lei é da minha autoria, ele dispõe sobre a obrigatoriedade de manutenção de uma brigada profissional composta por bombeiros civis em estabelecimentos privados, públicos e em eventos também privados e eventos públicos. Qual que é a ideia aqui? A ideia é que locais que tenham grande circulação, né, eventos de grande porte, que a gente tenha ali uma equipe especializada de bombeiro civil para cuidar desse espaço. Que não aconteça, por exemplo, o que aconteceu lá no sul, em Santa Maria, naquela boate, na Boate Kiss, né, infelizmente uma grande tragédia, e faltando, provavelmente se tivesse ali bombeiros civis, pessoas capacitadas, técnicas para atuar naquela situação ali, poderia ter salvado mais vidas. Então a proposta nossa é nesse sentido. A gente obriga aqui não só eventos, mas algumas empresas também, por exemplo, shopping center, casa de shows e espetáculos, hipermercados, atacadões, grandes lojas de departamentos, campos universitários e outros estabelecimentos. Onde tem um número grande de pessoas, a gente está propondo
que exista a necessidade e a obrigatoriedade de ter bombeiro civil. A proposta é essa. Existe mais algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Esse vereador. Com a palavra por 20 minutos. Com a Sou partes. totalmente favorável à proposta. E dentro do que o vereador Michel explanou agora, no inciso 2, eu não sei como que nós poderíamos redigir, porque casa de shows e espetáculos não necessariamente são, vamos dizer assim, boates. Né? O senhor citou aí o acontecimento lá na Boate Kiss. A não ser que casa de show e espetáculo englobem boates. Que às vezes... Eu fiz no parágrafo primeiro, eu descrevi o conceito de cada uma dos empreendimentos. Aí no inciso segundo do parágrafo primeiro, eu falo o conceito sobre casa de shows e espetáculos. Eu explico o seguinte, a proposta, né, que a gente fez. Empreendimento destinado à realização de shows artísticos ou apresentação de peças teatrais e de reuniões públicas, em local cuja capacidade de lotação seja igual ou superior a 250 pessoas. Então, estou dando o conceito do que seria casa de show. Aí teria que partir para o conceito de reuniões públicas, né? Onde tem reunião de pessoas, porque não necessariamente tem show artístico ou apresentação de peça teatral, né? Às vezes uma boate é um espaço fechado, né? Onde tem um som que não tem ninguém necessariamente, talvez se apresentando, mas apenas liga o iPad ali ou liga o telefone no som, o pessoal toca, bebe, e meu medo é não ir contrário à ideia do senhor, né? Porque o senhor, inclusive, utilizou isso como fundamento para a propositura da legislação. Aí teria que enquadrar como reunião pública, né? Então, que não é, reunião pública é amplo, é genérico, né? Então pode ser colocado como uma reunião de pessoas, a não ser que queira fazer alguma inclusão verbal também. Mas qual seria a proposta, então? Não sei, estou conversando, estou perguntando. É que eu não entendi, porque eu deixei, quando a gente, se falar de reunião pública, a gente fala aqui também, né? Uma parte. Só um minutinho. Casa de shows e espetáculos, empreendimento destinados a realizações de shows artísticos e apresentação de peças teatrais e de reuniões públicas. Isso está no artigo, está no próprio inciso do artigo, parágrafo primeiro. Né? Eu vejo assim, cada evento realizado na cidade tem que ter um alvará. Quem dá esse alvará? É o bombeiro e a prefeitura e a vigilância sanitária. E eles têm já as normas ali, entendeu? Para que tipo de evento que é, qual o risco desse evento, para poder liberar. Você não vai para uma festa rave, entendeu? Pode ter 100 pessoas, não pode ter 1000. É um evento de alto risco. Motocross é um evento de alto risco. Quer dizer, uma peça de teatro é de baixo risco, entendeu? Então, depende do que? O alvará vai depender dessas entidades. Aqui é mais uma lei que a gente coloca que tem que ter o bombeiro. Eu acho que a brigada tem que ter, entendeu? Mas depende do alvará específico para cada evento. Minha sugestão, vereador, seria casa de shows, entretenimento e espetáculos. Entretenimento de modo geral, acho que abarca aquilo que o senhor, o espírito da legislação. Entendi. E aí a gente tira reuniões públicas? Hã? E aí a gente tira de reuniões públicas? Não, para mim pode deixar. Mantém? Para mim pode deixar, não tem problema. Qual que é a proposta então? No inciso segundo? Colocar entretenimento, casa de shows, entretenimento e depois permanece como está. Não vejo problema. Eu sei, mas a normativa interna não é. Viu, Daniel? Nobre vereador. Não vejo problema. Oi? Não vejo problema. Acho que fica mais específico. Se quiser fazer a proposta, sem problema. Pode ser verbal aí para ser em redação final também, não tem problema. Seria essa a proposta. Vamos fazer em redação final, então? Sim. Tá bom. Existe mais algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Não havendo mais vereadores interessados em discutir o presente projeto, coloco em votação.
Os vereadores que concordam com o presente projeto permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão, a segunda discussão. Passo a palavra em tribuna livre para a senhora Nercy Candiani Soldera, por 20 minutos sem apartes. Deu certo já? Tá, pode deixar. Boa noite a todos, amigos, colegas de luta. Obrigada por vir me prestigiar. Boa noite, senhores vereadores. Eu venho aqui representando, e vou passar para a senhora Roberta, um abaixo-assinado, que não deu tempo de todo mundo assinar. Já sei, Ana, não fica brava comigo. Mas eu enfoquei os comerciantes, principalmente do centro. Nós temos aqui, e pessoas que se sentiram lesadas e vieram pedir para mim para assinar. Então, nós temos aqui 225 assinaturas por enquanto. Não deu tempo de tirar xerox, mas até quinta eu estarei protocolando na Câmara. Marcão, você passa, por favor? Esqueci de me apresentar. Eu me chamo Nercy Candiani Soldera, moro em Atibaia há 35 anos, desde me casei com um soldeira. Desde então, eu já entrei para o comércio de Atibaia, né? Porque eu já convivia dentro da Casa Salles. Quem é mais antigo aqui sabe o que foi a Casa Salles, em Atibaia. E eu tenho uma perfumaria há 20 anos. Eu vivo o comércio no dia a dia. Eu trabalho de 10 a 12 horas. Então, desculpa. E eu vejo com muita tristeza o pequeno comerciante de Atibaia ser jogado no lixo por vocês. Conforme eu passava o abaixo-assinado, né, Chãozinho da farmácia, você me conhece há muito tempo, Marcão, Fabiano, do esporte. Eu poderia dizer o nome de todos, o Biratã, alguns eu não conheço tão de perto. Conforme eu passava o abaixo-assinado, eu tentei ir de porta em porta, bater e perguntar, você está feliz? Você está contente com essa lei do IPTU? Você está contente com a nossa administração? Essa administração se preocupa com a gente? Algum de vocês passou nos nossos estabelecimentos comerciais e perguntou do que a gente precisa? Nessa administração, nós não tivemos uma lei de incentivo ao comércio. Nenhuma. Nem por um momento nós tivemos voz. Cansei de ficar aqui, Roberta, com um bilhete para você. Entreguei na mão do Paulinho de Gigliotti, que não quis te entregar. Desculpem, eu falo nomes, tá? Pedindo para falar com vocês antes de vocês aprovarem essa lei da trava de 40% do nosso excelentíssimo Senhor perfeito. Essa lei não ficou clara para a gente. Não ficou clara como a lei do IPTU progressivo não ficou. A lei do IPTU progressivo é injusta. Ela é injusta com a gente. Ela é injusta e é imoral. Tá? E eu falo, olhando para vocês. Tá? Eu não estou fazendo como vocês fazem com a gente, que vocês aprovam e nem sequer se dignam a olhar nas nossas caras. Tá? Isso é uma falta de respeito. Tá? Durante as sessões que a gente vem vindo, né, aqui acompanhando, eu copiei algumas falas dos senhores. Mas antes,
eu também fui. Então, desculpa, conforme eu passava nos comércios, muita gente falava, para que, Neyci, que você vai gastar seu tempo? Não vai adiantar de nada, né, Tiãozinho? Vocês vão espernear. Vocês vão espernear e não vai adiantar de nada. Gente, eu tenho muita coisa para falar, por favor, por favor. Depois eu te falo para quem você falou isso, Tiãozinho. Porque essa pessoa não me deu permissão. É muito triste, gente. Nós elegemos vocês. Agora, eu fui procurar qual é a função do vereador. Vocês sabem qual é a função do vereador? Fiz arte. Essa é a Neyci. Gente, desculpa, derrubei água aqui. Então, eu vou copiar. A função do vereador, segundo a nossa Constituição de 1988. Função do vereador pela nossa Constituição. Primeira função, elaborar a lei orgânica do município. Hoje, vocês votaram 2 leis aqui que foi feita pelo prefeito. Então, meus senhores, se vocês podem elaborar a lei orgânica, vocês podem atender o nosso pedido. Por favor, olhem por nós. Se coloquem nos nossos lugares. Passem nos nossos comércios. A Rua Benedito Almeida Bueno está inteira assinada aí. Menos Pernambucana, Magazine Luiza, que já demitiram seus funcionários para cobrir o rombo. Algumas grandes que não estavam, o dono, o gerente ficou com medo de assinar, eu até entendo, tá? Então, não estão. A Benedito de Almeida Bueno inteirinha está aí. Então, se vocês podem elaborar a lei orgânica que rege o município, por favor, olhe por nós. Outra função do vereador, fiscalizar e julgar as contas do executivo. Meu Deus. Meu Deus. Outro dia, o senhor Ademilson Militão disse aqui, eu vou ler as suas palavras, porque eu copiei, deveríamos ver como está sendo usado o dinheiro público nas obras de recapeamento das vias públicas. Aí eu acrescentaria as obras de recapeamento, as obras de limpeza da cidade, né, que o prefeito fez todo aquele auê, que tinha recebido 900 mil. A gente não vê muito, principalmente no centro, tá? Então, por favor, vamos realmente, a gente espera que vocês façam isso. Outra função do vereador, legislar sobre assunto de interesse local. Então, aí entra a gente. Será que os comerciantes da principal rua de comércio da cidade não devem ser ouvidos? Não devem ser levados em consideração? Nós temos 20, 30, 10 anos de trabalho nessa cidade. E aí, onde fica o respeito? Onde nós estamos sendo respeitados no nosso direito de munícipe? Nós pagamos. Nós não estamos aqui pedindo para vocês, nós não queremos pagar. Nós não queremos trabalhar 10 horas por dia e ter que vir aqui e ficar berrando e vocês não nos ouvirem. Olha o público. Somos pessoas que têm história aqui. Nós temos história nessa cidade. Tá? Então, a primeira coisa que eu gostaria de pedir para vocês, nos respeite. Ficou muito triste aquele dia que a gente estava aqui, e aí a Roberta, outro dia, posso chamar de Roberta? Falou assim, é muito bom ver a casa cheia para a gente ter uma discussão. Foram essas suas palavras. Discussão. Nós não queremos discussão. Nós estamos cansados, nós trabalhamos muito. Nós queremos diálogo. E o diálogo, um ouve, o outro fala, o outro fala, o outro ouve. Melhor escutar, né? Porque escutar é diferente de ouvir. Ouvir qualquer um que não é surdo pode. Escutar, que entender e processar o que você está ouvindo é diferente. Tá? Peço
e a gente quer ter palavra. Vai ficar o meu pedido aqui para vocês, em nome, por enquanto, que até quinta-feira teremos mais, de 220 comerciantes e funcionários, para que vocês passem nos nossos comércios e nos deem voz. Esse é o nosso pedido. É esse que eu subi aqui na tribuna para falar. Não é só comerciante, sabe, gente? Enquanto eu estava passando o abaixo-assinado, muita gente falava, puxa vida, eu tenho um terreno que eu trabalhei a vida inteira para comprar. E eu tenho que pagar um IPTU que vale quase o valor do meu terreno. Gente, aonde vocês querem me explicar? Aonde está a justiça? Que o meu IPTU subiu 214%. Qual é? Aonde está a justificativa para esse absurdo? Aí o senhor prefeito tem o desplante, o desrespeito, porque ele é um moleque, de falar para a gente que a gente tem que negociar com o dono do imóvel. Vocês já enfrentaram a máfia da imobiliária de Atibaia? Vocês já enfrentaram? Vocês já foram vender alguma coisa que não tivesse na mão deles? Cadê? Eu não vejo nenhum deles aqui. Eu não vejo nenhum deles lutando por nós. Quem tem que lutar por nós são vocês. Tá? Outro dia, Michel Carneiro, te admiro muito, mas você tem pisado na bola com a gente. Você disse, voltando aqui na tribuna, deve ter gravado aí, que esta casa tem autonomia sobre o executivo. Você acha que nós podemos acreditar nisso? Assistindo às sessões que a gente tem assistido? A autonomia foi demais. Outra coisa, Marcão, de transparente, essa gestão não tem nem a água que bebe. Nem a água que bebe. Porque nós protocolamos, o pessoal da Atibaia do Bem, protocolamos um pedido junto à prefeitura para ter a relação dos isentos de Atibaia. Nós não tivemos. E agora, eu ainda não estou bem ao par, parece que graças ao promotor Arthur, uma luta, coisa, nós vamos ter acesso aos isentos. Nós não estamos dizendo aqui que nós somos contra os isentos. De jeito nenhum. Nós queremos saber quem são esses isentos e por que eu tenho que pagar IPTU para o edifício São José aqui. Para aquele edifício lá na Avenida São João, que abaixou, que é edifício de apartamentos de classe média alta. Por quê? Por que eu tenho que pagar para ele, Michel? Não sou contra obras sociais, não sou contra a juventude socialista, já fui. Eu briguei junto com Lula em São Paulo em 1979. Eu, infelizmente, acreditei no Lula. Não existe socialista. Eu votei nele, me arrependo. Então, meus amigos aqui que não me deixam mentir. Tá? É muito triste você ver a sua esperança pelo chão. Foi muito triste passar nos comerciantes e verem a desesperança que vocês estão lançando sobre ele. Vocês, os 9 que são responsáveis por esse IPTU. Porque eu sempre acompanhei a gestão. O doutor Denig, não estou aqui para defender ninguém. Mas quando ele foi prefeito, ele não conseguia aprovar um projeto dele na Câmara. Por quê? Por quê, gente? Vocês sabem, Michel? Vocês sabem? Vocês não podem responder, só eu posso falar, já sei. Eu respondo. Porque o Saulo, na época, era o presidente da Câmara. Ele, o Emil e o professor Vanderlei não deixavam passar nada. Tá? E a gente acompanhava. E aí o Denig ficou como ruim, mas tudo isso era para quê? Já era preparação.
Precisamos sim de representantes, gente, para deputado. Mas vamos lutar muito para representantes que nos representem. Tá? Que nos representem. Espera aí que eu tenho mais alguma coisa para falar aqui. Calma, gente. Olha, outra coisa que a gente gostaria de pedir para vocês é que essa trava do prefeito, nós estamos contra, tá? Porque não adianta a gente jogar para frente. Nós precisamos de incentivo no comércio. Nós não temos mais condições de aceitar nada, de pagar nada, nenhum tributo. Vocês já subiram a nossa água, a nossa taxa de água, a nossa taxa de lixo, a nossa elétrica. Michel, eu acabei de pagar R$650 para ter o alvará do bombeiro na minha loja. Por favor, eu não aguento mais. Eu não tenho mais condições de pagar nada. Nem eu e nem os pequenos e médios comerciantes dessa cidade. Tá? Então, o meu pedido, gente, por favor, não transforme Atibaia numa cidade dormitório. E venham, o caixa da minha loja está aberto. Eu gostaria que o secretário de Desenvolvimento Econômico fosse lá e me apresentasse uma solução para eu ter lucro. Esse Fabiano mesmo pode ser. Eu queria estar aberto para ele. Eu quero que ele vá lá na minha loja, veja o movimento que eu tenho e me apresente uma solução para eu poder continuar sobrevivendo e vivendo honestamente. Tá? Nós não queremos deixar de pagar. Nós queremos pagar. Como pagamos até hoje, nós construímos essa cidade. Nós construímos. Se vocês olharem aqui, tem gente aqui, bem antiga, para não dizer outra coisa, né? Nós merecemos respeito. Por favor, o meu pedido nesta Câmara, nos respeitem. A gente, quando vem visita na nossa casa, a gente põe na sala de visita e a gente faz a sala. A gente não levanta e deixa a visita sozinha. Isso é uma falta de respeito. Vocês poderiam abrir. Existe o regimento feito por vocês. Só vocês podem mudar o regimento. Nos deem voz. 1 minuto. 1 minuto? É, passar rapidinho. Mas é isso, gente. Muito obrigada por vocês virem aqui. O meu pedido, e eu gostaria de uma resposta, não sei se eu posso, porque eu não podia nada. Passem pelo comércio e se coloquem nos nossos lugares. Obrigada, boa noite. Existe algum vereador inscrito em explicação pessoal? Presidente. Vereador Beatan. Senhor vereador Ubiratã, explicação pessoal. Atenção aí, senhores. No dia da votação do projeto do IPTU, eu fui bem claro sobre os impactos sociais e sobre os impactos econômicos. Fui bem claro, porque eu já vi esse filme no passado. E o que aconteceu é o seguinte: nós tivemos nessa modernidade do Facebook mais de 50 mil visualizações. E dessas 50 mil visualizações, foram inúmeros que entraram em contato com a gente. Telefones, Facebook, WhatsApp. E realmente eu fiquei preocupado com isso. Por quê? Porque criou uma situação no comércio de medo. Esse que é o pior de tudo, senhores. É o medo criado na comunidade, na sociedade. A gente que é comerciante, como a Nerci falou, a gente não consegue mais pagar as contas. A gente vive de refis, vive de empréstimo, sabe? Eu me aposentei agora, 38 anos de formado. Eu fiquei impressionado com...
eu cheguei até a desligar o celular, porque o que ligam é 10, 30. Eu contei um dia 40 ligações oferecendo dinheiro emprestado para aposentado. Entendeu? Então tá assim, o susto, como eu falei, na hora de ver o carnê, porque nós não fizemos os cálculos aqui. O meu veio 350% dos meus imóveis. 350%. Então, como a Nercy falou, que cálculo foi feito esse, que pega o empresário de supetão, como a gente fala no interior? Foi um tremendo supetão, é um susto. Quem conhece essa palavra sabe disso. A hora que abriu o carnê, eu me assustei. Quer dizer, nem eu sabia o quanto vinha de um empréstimo. Então criou um clamor social. Como eu falei, de difícil resolução? Eu acho que não. Eu acho que está faltando, sabe, descer um pouco do pedestal, sabe? Entendeu? Olha, não é o modelo político que o país precisa, senhores. Nós não precisamos desse vínculo da Câmara Municipal com o Executivo. Isso é no Brasil inteiro, esse vínculo. O prefeito manda e o vereador obedece. E cria-se um problema social. E cria-se um problema social grave. Isso chama-se populismo. Populismo. O que é o populismo? Populismo é você dar alguma situação para a sociedade, fazer com que ela seja refém para que ela vote em você. Esse populismo, senhores, esse populismo tem que acabar. Militão, tem que acabar isso aí. Eu, como médico, convivo com isso todo dia. A gente fica numa cruz e a espada, entre oferecer alguma coisa e ser interpretado como caça de votos. Agora, anistiar 12 mil imóveis, achando que eles vão votar em vocês estão enganados. Veja bem, para você ter uma anistia do IPTU, tem lei para isso. Aposentado. Vocês já viram a ficha do aposentado preencher para ele ter uma anistia do IPTU? Ele chega numa ficha que acaba não tendo nem como ele terminar de preencher. Peguem lá, vão na internet e vejam lá. Ficha para aposentado ter isenção do IPTU. Uma tremenda de uma ficha. Ele tem que provar que ele está doente, que ele tem um imóvel só. Entendeu? Agora, o cara que tem um imóvel só, Atibaia, 50, 60 anos atrás, era uma vila. Esse centro aqui, quer dizer, o indivíduo comprou uma casa, que hoje é uma bela casa no centro, ele não consegue pagar o IPTU. Por quê? Ele tem uma aposentadoria de R$3.000 e paga de IPTU 600, 800, até R$1.000 de IPTU. Entendeu, senhor? Vocês sabem qual é o valor da minha aposentadoria? 38 anos de formado, trabalhei pelo SUS a minha vida inteira, R$3.400 de aposentadoria. Tá? Não, entendeu? Não estou sendo melhor que ninguém. Com uma ajudazinha chega a 3.700. Senhores, eu trabalhei 38 anos. Eu chego a pagar uma bela de uma grana de imposto por mês, que é muito mais que isso. Aí, nos meus finais dos meus 38 anos de formado, R$3.700 no máximo de aposentadoria. Então, eu transfiro isso para o indivíduo que comprou uma casa há 50 anos atrás, que ele tinha condições, que hoje essa casa, Daniel, tem um IPTU, que é praticamente ele está pagando um aluguel para o Estado. Não quero entrar nos detalhes políticos dos partidos de esquerda. Não quero entrar. Por quê? O que é isso? É você pagar ao Estado o que é seu.
e na verdade não é seu, é do Estado. Tá? É do Estado. Então nós temos, presidente, nós temos que ser humilde, entendeu? Não sei se o prefeito vai ser humilde o suficiente para esperar que daqui 6 meses, 1 ano, o caos esteja instalado na cidade. Eu não sei. Por quê? Não teve ninguém que teve o peito de fazer esse estudo que eu citei lá atrás. Qual o impacto político e qual o impacto econômico que possa acontecer em várias esferas da sociedade. Até mesmo, vejam bem, até mesmo nos imóveis que forem... Por quê? Eu falei da periferia. Eu falei, por quê? O que vai acontecer? Esses imóveis vão ficar sem fiscalização, porque a próxima revisão da planta genérica vai ser quando? Daqui 5 anos? Daqui 7? Vai depender da boa vontade do próximo prefeito. Aí esses imóveis, o que fica? Eu não pago IPTU mesmo, então eu não vou fazer mais nada. Eu não vou regularizar nada. Então o que vai acontecer? Os puxadinhos, o indivíduo que casa, sabe, o filho, não, constrói lá no fundo, não vai ter fiscalização, porque o imóvel vale menos que 120 mil reais. Então vocês sentiram o problema social que está se criando com essa isenção? Como o Daniel falou, todo mundo tem que pagar, nem que seja um pouquinho? Tem que pagar, entendeu? Todo mundo tem direito à isenção, então vai preencher aquela ficha que eu acabei de falar da isenção do aposentado lá, que é uma ficha complicada e chega no final, ele chega no estrangulamento que ele não tem direito nenhum. Então, eu espero que, como a Nirce falou, vamos passear no comércio, olha, eu passei de cabeça erguida. Eu passei de cabeça erguida. Então vamos ver o que é possível para revisar esse imposto. Senhores, Campinas com 30% queriam tacar fogo na cidade. 1 minuto, doutor. Entendeu? Queriam tacar fogo na cidade, nós aqui com 300%, 400%, 1.100%, entendeu? E acham que é normal, ficam fazendo um tipo de bullying com o empresário da cidade. Isso é bullying. Quer dizer, chamam você de burguês. Quer dizer, que diabo de burguês é esse que tem que viver num sufoco lascado? Eu conheço empresário que passaram o Natal sem um tostão no bolso, senhores. Porque eles pagaram 13º, cumpriram com a legislação. Entendeu? Tá? Então, olha, eu peço que essa casa pense bem para recuar esse IPTU. Porque, olha, o futuro político, se alguém está pensando em futuro político, entendeu? Vai ser difícil. Tá, obrigado, senhor. Existe mais algum vereador inscrito em explicação pessoal? Não existe mais nenhum vereador. Pela ordem, vereador. Eu acredito que depois da explanação do uso da tribuna, os vereadores podem comentar que não é na fase da explicação pessoal. Então eu acreditei que o vereador Biratã estava comentando a fala da munícipe, não em explicação pessoal. Sim, ele estava comentando a fala. Então eu gostaria de pedir também para comentar a fala. À vontade. Muito obrigado. Em primeiro lugar, parabenizar a Neyci pela fala comovente. É um desabafo. Nossa, nós ouvimos aqui um desabafo das pessoas que são trabalhadoras, das pessoas que vivem do comércio, no caso da Neyci, da pequena comerciante. Cadê a Neyci? Aqui. Nós já ouvimos o desabafo de grandes comerciantes, nós ouvimos o desabafo da indústria, nós ouvimos o desabafo do aposentado, nós ouvimos o desabafo de munícipes que estão num tempo de trabalho, e
e é discurso comum entre todas essas pessoas, entre nós, porque nós somos munícipes. Antes de ocuparmos essa cadeira como vereadores, nós somos munícipes, nós moramos em Atibaia. Quem sabe daqui a 3 anos nós não estaremos de volta aqui, talvez estaremos longe da política, nós estaremos vivendo, nós estaremos trabalhando, nós estaremos pagando os nossos impostos, sustentando as nossas famílias, e estaremos lutando pela cidade que nós amamos. E volto a dizer, eu quero tomar cuidado até na forma de me expressar aqui, porque eu acho que nós precisamos pacificar a cidade, e nós estamos longe disso, nos parece que o Poder Executivo está de olhos fechados e ouvidos tapados ao que a sociedade vem falando, mesmo após a colocação das travas. A sociedade não está satisfeita com a colocação da trava, isso ficou claro, eu disse isso no dia da sessão. Nós precisamos ir além, o Poder Executivo precisa ir além, precisa rever os patamares abusivos da aplicação do IPTU. Não vou ser redundante, falei 25 minutos naquela sessão das travas aqui, coloquei o que eu penso sobre o assunto, apresentei uma proposta alternativa, que envolve sim dificuldades à prefeitura, revisão de orçamento, talvez cortar investimentos previstos. Acho que isso precisa ser discutido com a sociedade. A prefeitura tem contas altas que são pagas pelo Poder Executivo para que a Santa Casa funcione, para que as escolas funcionem, para que haja tapa-buraco na rua, para que haja poda e manutenção de vias públicas. Isso não é barato, é difícil demais administrar uma cidade, mas o que nós não podemos fazer é administrar a cidade sem levar em consideração as pessoas que contribuem para que essa cidade seja administrada. E da forma como foi conduzido esse processo, na fala dessas próprias pessoas, está claro que isso aconteceu. Existe uma insatisfação quanto a isso. As pessoas não entendem, muitas vezes desabafam no seguinte sentido com a gente: mas como assim? O Saulo é do comércio, ele tem o comércio dele ainda, por acaso ele não sabe como é que vive o comércio? Da onde veio essa propositura com aumento abusivo? E eu fico sem resposta, eu também não sei dizer. É o momento de nós vereadores, mais uma vez, levarmos essa discussão ao Poder Executivo, não com o intuito de criar uma guerra no município, não com o intuito de alimentar uma fogueira ou jogar querosene numa situação criada pelo próprio Executivo. Um discurso irresponsável que foi feito, talvez não com a intenção, mas foi sim um discurso irresponsável, dizendo que os pobres sempre pagaram impostos pelos ricos na cidade, colocando uns contra os outros no município. Onde já se viu isso? Colocar quem tem terreno, chamar quem tem um terreno, que como a Neyci colocou, que trabalhou a vida inteira para comprar um terreno e quer construir no terreno, chamar essa pessoa de especuladora, colocar na vala comum com quem especula na cidade, e a gente sabe quem especula na cidade, é meia dúzia que especula na cidade, e aí dizer que todo mundo tem terreno especulador, esse tipo de discurso dói ouvir, esse tipo de discurso magoa, e aí, ontem mesmo, na padaria, eu conversava com um empresário da cidade, e ele foi até numa outra linha do que eu não imaginava, ele falou assim: olha, o IPTU é um absurdo, é uma vergonha, eu vou dar um jeito de trabalhar para conseguir dinheiro para pagar. Agora, o que não dá é esse discurso de uns contra os outros não dá, esse discurso de que todo mundo é especulador na cidade não dá, e eu acho que nós precisamos trabalhar para que consigamos que o Poder Executivo nos escute a Câmara, escute os munícipes. Está muito claro que não dá para ficar do jeito que está. A vida foi feliz, nós temos conversado entre nós, alguns de vocês, nós temos tido um bom diálogo nesse sentido, e eu acredito que existe um consenso de que do jeito que está não dá. A legislação aprovada, ela necessita de alterações, e no meu entendimento, não são alterações superficiais, são alterações profundas. Não se trata hemorragia com band-aid. Não adianta botar um band-aid. A palavra de ordem, no meu entendimento, é o que o Biratã colocou: humildade.
O Poder Executivo tem que ter humildade de vir a público e dizer: erramos. Erramos. Quando fizer isso, a população vai ter a mesma reação que teve agora. Vai aplaudir o prefeito. Quando disser erramos, a população vai aplaudir o prefeito. Vamos rediscutir a cobrança. Vamos chegar num ponto em que a prefeitura consiga pagar das suas contas e que o cidadão consiga pagar os seus impostos. Vocês já ouviram falar na curva de Laffer, certo? Esse estudo é uma das razões, as pessoas colocam que a alta sonegação de impostos no Brasil é fruto desse conceito traduzido na curva de Laffer, que basicamente diz o seguinte: olha, se a arrecadação, se não tiver instituição de tributo, a prefeitura não vai arrecadar nada, porque é zero. Só que se instituírem um tributo com uma alíquota absurda, vamos dar um exemplo aqui de 100, também não vai arrecadar nada, porque não consegue, a pessoa não consegue pagar os 100. Então existe um elemento de equilíbrio nessa curva de tributação, onde a prefeitura consegue arrecadar e o munícipe consegue pagar. Quando existe um desequilíbrio nessa curva, nessa balança, o fator da sonegação passa a ser maior do que o fator do pagamento do tributo. E isso é um câncer para qualquer sociedade. Não apenas sob a ótica financeira, mas sob a ótica de conduta do cidadão. O cidadão tem que honrar com seus compromissos fiscais. Nós temos que honrar, todos têm que honrar. Só que tem que honrar no limite da sua capacidade contributiva. Por isso que eu já disse que quem tem menos condição financeira tem que pagar menos, mas tem que contribuir minimamente, porque utiliza do serviço público. Se utiliza do serviço público, tem que ajudar a custear o serviço público. Minimamente que seja. E volto a dizer, para mim, o grande problema dessa legislação não são as isenções. Eu acho que elas têm que ser corrigidas, mas elas não são o grande problema, mas têm que ser corrigidas. O grande problema é o aumento abusivo sofrido por parte da coletividade, que precisa urgentemente ser remediado. Obrigado, senhora presidente. Existe algum vereador inscrito em explicação pessoal? Mais nenhum vereador inscrito. Não havendo mais nenhum vereador inscrito em explicação pessoal e não havendo mais nada a ser tratado nesta sessão, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária e sessões extraordinárias no dia 13 de março de 2018, às 18 horas. E dou a presente sessão por encerrada às 19h48. E nesse instante daremos início à primeira sessão extraordinária e solicito ao primeiro secretário a verificação de quórum. 11 vereadores presentes. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da pauta da ordem do dia das sessões extraordinárias desta noite. Peço a suspensão da leitura da pauta nas duas sessões extraordinárias. Em votação, o pedido do nobre vereador. Vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado o pedido do vereador. Coloco em discussão, em segunda discussão, maioria absoluta, votação nominal do projeto de lei complementar número 27 de 2017, de autoria do Poder Executivo. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Não havendo, coloco em votação o presente projeto. Proceda a chamada nominal dos senhores vereadores para que se pronuncie pela aprovação ou pela rejeição em segunda discussão. Votação nominal, maioria absoluta. Daniel da Rocha Martim. Pela aprovação. Este vereador pela aprovação. Michel Ramiro Carneiro. Michel Ramiro Carneiro. Pela aprovação. O Beatan Fernandes de Oliveira. Pela aprovação, é o primeiro. Pela aprovação. Pela aprovação. Marcos Pinto de Oliveira. Pela aprovação. José Carlos Machado. Pela aprovação. Ademilson Militão. Pela aprovação. Sebastião Batista Machado. Pela aprovação. Júlio César Mendes. Pela aprovação. Roberta Barsotti. Pela aprovação.
Reginaldo da Costa Ramos. Pela aprovação. Aprovado em segunda discussão, maioria absoluta, votação nominal por 11 votos. A redação final. Coloco em segunda discussão, maioria simples com emenda, o projeto de lei número 68 de 2017, de autoria do vereador Michel Ramiro Carneiro. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Não havendo nenhum vereador interessado em discutir o presente projeto, coloco em votação. Os vereadores que concordam com o presente projeto permaneçam como estão. Aprovado em segunda discussão, a redação final. Nesse instante, encerro a sessão extraordinária às 19 horas e 51 minutos. Assim como às 19 horas e 51 minutos, daremos início à próxima sessão extraordinária. E solicito ao primeiro secretário a verificação de quórum. 11 vereadores. Coloco em redação final, maioria absoluta, votação nominal, o projeto de lei complementar 27 de 2017, de autoria do Poder Executivo. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Não havendo, solicito ao primeiro secretário que proceda à chamada nominal dos senhores vereadores para que se pronuncie pela aprovação ou pela rejeição em redação final. Votação nominal, maioria absoluta. Daniel da Rocha Martins. Pela aprovação. Este vereador pela aprovação. Michel Ramiro Carneiro. Pela aprovação. O Biratã Fernandes de Oliveira. Pela aprovação. Marcos Pinto de Oliveira. Pela aprovação. José Carlos Machado. Pela aprovação. Ademilson Militão. Pela aprovação. Sebastião Batista Machado. Pela aprovação. Júlio César Mendes. Pela aprovação. Roberta Barsotti. Pela aprovação. Reginaldo da Costa Ramos. Pela aprovação. Aprovado em redação final, maioria absoluta, votação nominal por 11 votos. A sanção do senhor prefeito municipal. Coloco em redação final, maioria simples com emenda, o projeto de lei número 68/2017, de autoria do vereador Michel Ramiro Carneiro. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Não havendo nenhum vereador interessado em discutir o presente projeto, coloco em votação. Os vereadores que concordam com o presente projeto permaneçam como estão. Aprovado em redação final a sanção do senhor prefeito municipal. Não havendo mais nada a ser tratado nessa noite, agradeço a presença de todos. Aproveito a ocasião para convidar todos os munícipes para a sessão solene que homenageia as mulheres aqui na Câmara Municipal. Pela ordem. Tem que aprovar a emenda verbal referente ao projeto. Não foi solicitado. O vereador Daniel desistiu. Sim. Eu fiquei de fazer em redação final, mas abortei. Eu acredito que a forma como eu pensei a redação final pode dar uma magnitude muito grande, uma amplitude para a legislação, que não foi a ideia do vereador Michel, atingir muitos estabelecimentos que não precisam de brigada, e aí seria leviano da nossa parte fazer dessa forma. Então, vou conversar com o vereador e com quem tiver interesse durante a semana. Se a gente chegar em alguma outra terminologia, nós apresentamos uma emenda ao projeto de lei de forma escrita. Okay. Obrigado. Então, voltando, aproveito para convidar o público presente para a sessão solene nessa sexta-feira, às 19 horas e 30 minutos, que homenageia as mulheres. 19h30? Às 19 horas, me desculpe. Cada vereador presta homenagem a uma mulher. Estão todos convidados. Não havendo mais nada a ser tratado nesta noite, agradeço a presença de todos e damos por encerrada a presença sessão extraordinária às 19 horas e 55 minutos.